O amigo Douglas, ele comentou assim: amigo, como que os administradores elegidos pela população para comandar o Estado não têm culpa de fazer uma má administração? Como que podemos culpar os bilionários simplesmente por existirem e fazerem o capital girar, sendo que as pessoas que elegemos para administrar nosso dinheiro como sociedade os utiliza para bens próprios? Seu erro de pensar não é de ter raiva de quem tem dinheiro, já que há vários exemplos de pessoas que se tornaram bilionárias. É bem difícil, porém não impossível. Então, eu acredito que o problema dos países mal administrados seja literalmente a administração. A culpa das pessoas que não têm não deveria cair sobre as que têm simplesmente por uma ideia. É isso que eu acredito. Então, esse comentário ele vem no vídeo falando sobre quem de fato administra o Estado-nação. Quem de fato manda no jogo, porque as pessoas tendem a culpar os políticos, a corrupção e a política corrupta, né? Os políticos corruptos pelas mazelas de toda a sociedade. E aí eu explico nesse vídeo que, na verdade, isso tudo é uma propaganda, isso tudo é uma cortina de fumaça. Os políticos que estão com a cara na televisão, com a cara na mídia, com a cara no momento das eleições, eles são nada mais, nada menos do que testas de ferro dos grandes bilionários, que esses sim têm o poder do Estado. Eles colocam os políticos lá no Congresso Nacional, eles fazem esses políticos se elegerem, eles financiam as campanhas desses políticos, ou mesmo eles, isso acontece pouco, mas acontece, são os próprios políticos, só que na verdade, poucas pessoas sabem quem são os 300 bilionários que tem no Brasil. Poucas pessoas sabem qual é o rosto de cada um dos 3.100 bilionários que tem no mundo hoje. São 8 bilhões de pessoas, só que somente 3.100, olha a desproporção, vou repetir, são 8, na verdade agora são mais, né? Um pouco mais de 8 bilhões de pessoas e temos 3.146, pelo menos esse era o número da semana passada, 3.146 pessoas com uma fortuna acima de bilhão, somente 3.146. E aí, no capitalismo, a gente tem uma ideia de que isso é natural, mas isso é só no capitalismo, que quem tem poder econômico acaba também tendo poder político. O que isso significa? Significa que no feudalismo, poder econômico não significava poder político. No socialismo, por exemplo, a China. Leandro, a China é capitalista. Fato é que, na China, o número cada vez menor de bilionários que tem, apesar de existirem ainda, eles não têm poder político, eles não legislam em causa própria, eles não utilizam o Estado como balcão de negócios, eles não utilizam o Estado através de políticos financiados para legislar em causa própria, para criarem e modificarem leis para facilitarem a acumulação do seu capital. Isso acontece no Brasil, isso acontece em todos os países capitalistas. A burguesia, ela é a detentora do poder do Estado-nação. E aí ela legisla em causa própria. Ela coloca os políticos lá, a população fica com raiva dos políticos porque tem sim corrupção, tem sim muito desvio de dinheiro, só que isso não chega nem perto do que as empresas dos burgueses conseguem acumular de capital nessa maracutaia. E aí quando a gente fala de como que os administradores elegidos pela população, vamos lá, você acha mesmo, Douglas, que os administradores, que você tá chamando de administradores, só que na verdade são os políticos, né? Você acha mesmo que a população elege, de fato, os políticos? Vamos analisar a materialidade. Não vamos ficar no campo do idealismo, não. Primeiro analisa a realidade para depois a gente conceber o que tá acontecendo. Não vamos fazer o caminho inverso, não. Porque senão a gente vai cair em erro. Você acha mesmo, amigo Douglas, que nós votamos no melhor candidato? Você acha mesmo que quem elege os políticos no final é a população? Na verdade, a gente tem que analisar que quem elege os políticos no final é o próprio capital.
Porque quem tem mais dinheiro para financiar a campanha política, quem tem mais dinheiro para fazer santinho para distribuir, botar placa na rua, trio elétrico com música, com seu jingle, ir na televisão, ter mais tempo de rádio e ir nas revistas, nos jornais. Esse cara que tem dinheiro, ele vai se eleger e não necessariamente era o que a população precisava. Geralmente não, né? E muito menos o que a população queria, de fato. Será mesmo que é a população que elege? Depois disso tudo que eu acabei de elencar aqui, é como eu falei, eu vou repetir. No Brasil e em todos os países onde o modo de produção hegemônico é o capitalismo, quem tem poder econômico, traduzindo, quem tem grana, tem poder político. Ou seja, elege seus representantes para que os seus representantes criem e modifiquem as leis a seu favor. Então, como que os administradores elegidos pela população, a gente acabou de ver aqui que há controvérsias, né? Para comandar o Estado não tem culpa de fazer uma má administração. Vamos discutir essa má administração. Má administração para quem? É aquele grande lance. O capitalismo deu errado? Tem fome, tem desigualdade, tem violência, pobreza, baixa qualidade de vida para a maioria das pessoas. Isso quer dizer que o capitalismo deu errado? Contesto. Eu contesto. Isso para mim quer dizer que o capitalismo deu certo. O modo de produção capitalista, ele é todo concatenado para que uma minoria bilionária consiga acumular cada vez mais capital e a maioria da classe trabalhadora fique cada vez mais à margem das benesses do sistema. Isso é proposital, isso é projeto, isso não é má administração. Discurso liberal. Por que discurso liberal? Discurso que usa o idealismo. Os políticos são ineficientes, são incompetentes. Não são. São extremamente competentes para o que eles servem. Os políticos, em sua grandíssima maioria, eles são eleitos para servirem ao grande capital, salvo alguns pouquíssimos que o sistema consegue deixar ali entrar pra galera achar que tem o controle, mas não tem o controle, meu irmão. Tá muito longe. Como é que podemos culpar os bilionários simplesmente por existirem e fazerem o capital girar, sendo que as pessoas que elegemos para administrar nosso dinheiro como sociedade os utiliza para bens próprios? Como é que podemos culpar os bilionários simplesmente por existirem, né? Que pena, né, cara, do Elon Musk. Que pena do Silvio Santos, que foi camelô, que andou de porta em porta, né, vendendo as coisas. Nossa, que orgulho da história do Jeff Bezos. Por que existem bilionários hoje? 99,99% desses 3.146 bilionários que existem no mundo hoje não construíram a sua fortuna do zero. Herdaram. O seu pai herdou do seu avô, que herdou do seu bisavô. E sabe aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar num processo chamado de colonialismo europeu. No mundo que estava em transformação ali nos séculos 14, 15, 16, a Europa começa a exportar o seu modo de produção, que começou a ser hegemônico nesse momento, porque o feudalismo cai e o capitalismo só ergue como principal modo de produção. E aí a Europa começa a sair com esse modo de produção para tentar implementar esse modo de produção em outros lugares, a fim de fazer esses outros lugares serem colônias de exploração para que as burguesias europeias comecem a acumular muito capital. Entre os séculos 15, 16 e 17, no processo de colonialismo europeu nas Américas, isso fez com que nós tivéssemos o que o Marx chama de a assim chamada acumulação primitiva. O que seria essa, abre aspas, a assim chamada acumulação primitiva, fecha aspas? Seria esse processo de acumulação de riquezas em terras, posses, indústrias, metais preciosos, dinheiro, informação, riquezas, vários tipos de riquezas. As burguesias europeias, as burguesias da Inglaterra, de Portugal, da França, da Espanha, da Itália, de outros países da Europa, as classes burguesas, os banqueiros, os comerciantes, que até o século XIV e XV não eram a principal classe social, elas começam a acumular muito dinheiro, muita riqueza, porque elas participam desse processo de colonização das Américas. E as Américas do Alasca até o Ushuaia, do extremo norte da
da América do Norte ao extremo sul da América do Sul, as Américas foram roubadas, expropriadas, ceifadas, mortas, espoliadas e muito, muito prejudicadas pelo colonialismo europeu. Os povos que viviam aqui, os povos originários, do Alasca ao Ushuaia, já tinham tecnologias avançadíssimas desenvolvidas, tinham outros modus operandi da sua sociedade, mas foram apagados, foram forçados a se adaptar ao modo de vida europeu, ao modo de vida ocidental, branco, europeu, cristão. Então, quando a gente fala de os bilionários de hoje, a gente tem que entender que o pai do Elon Musk, ele tem, ou tinha, não sei se ele tá vivo ou ele morreu, mas o dinheiro do Elon Musk, o Elon Musk que investe em foguete que dá ré, que fica fazendo uma saudação nazista, esse cara, ele só tem dinheiro, ele só é bilionário e só é um fanfarrão quanto que ele é, porque o pai dele explorava pessoas na África. O pai dele explorava pessoas em 2, 3 países na África em minas de esmeralda. Aí é mole, porra. A França, ela só é um país rico porque ela tem colônias na África até hoje. Tem países na África até hoje, como por exemplo o Níger. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Níger é um país africano. Ele ainda tem o seu sistema financeiro atrelado ao sistema financeiro francês. Eles pagam ainda tipo uma pensão ainda pra França. O chocolate suíço, ele só é bom porque tem gente lá no Congo, se eu não me engano é o Congo, país africano, colhendo cacau, porque cacau não consegue se desenvolver lá na Suíça, mas o chocolate suíço é gostosíssimo, né? Será que a galera que planta e colhe o cacau lá na África tem acesso ao chocolate suíço? Consegue comprar o chocolate suíço? Então vocês têm que entender que esses países ricos que deram certo, eles só deram certo a partir de exploração, expoliação e roubo de outros países, de outros povos que não tinham o modus operandi da acumulação do capital como forma de vida. Aí o cara fala aqui, ó, como que podemos culpar os bilionários simplesmente por existirem e fazerem o capital girar? Quem faz o capital girar não é o bilionário não, meu irmão. Douglinhas, quem faz o capital girar é a classe trabalhadora. Sabe o que cria valor? Trabalho. Sabe o que gera capital vivo? Trabalho. Isso desde o início da história da humanidade. Então se você pega uma fábrica e tira o dono e deixa só os trabalhadores, essa fábrica vai continuar funcionando. Se você tira os trabalhadores e deixa só o dono, essa fábrica não vai funcionar e vai colapsar. Então quando você fala que quem faz o capital girar é o bilionário, você tá cometendo um erro de análise, meu irmão. Sendo que as pessoas que elegemos, a gente não elege ninguém, eu já te demonstrei isso. Para administrar nosso dinheiro como sociedade, os utiliza para bens próprios. Não elegemos ninguém e as pessoas que elegem os políticos, que são os próprios bilionários, eles sim utilizam o dinheiro público para bens próprios. Seu erro de pensar não é o de ter raiva de quem tem dinheiro. Cara, eu não tenho raiva de quem tem dinheiro. Eu tenho raiva da lógica, eu tenho raiva do capitalismo enquanto um sistema que impõe a lógica do capital. Tudo no capitalismo virou mercadoria e isso não precisaria ser assim. Até o nosso trabalho a gente tem que vender no mercado de trabalho e isso não é natural, isso não é da natureza humana, isso é historicamente, socialmente construído em um determinado momento da história. Então a gente tem que contestar isso sim. Eu não tenho raiva do Elon Musk, porque se tirar o Elon Musk, especificamente o Elon Musk, vai vir outro. Eu tenho raiva da lógica, eu tenho raiva porque a gente já desenvolveu capacidade técnica para acabar com a fome no mundo, só que não acabamos, pelo contrário. A gente tem capacidade técnica para dar habitação para todos os seres humanos do mundo, mas não damos. Pelo contrário, porque tudo no capitalismo é cooptado pela expansão da forma mercadoria. Quem falou em expansão da forma mercadoria foi Marx. Tudo no capitalismo vira mercadoria. Tudo. Até as coisas que são primordiais para a existência humana, como, por exemplo, a água, o alimento. Doideira. Será mesmo que os países que são os países pobres, eles são mal administrados? Ou eles são administrados para uma classe específica e isso é extremamente bem feito? Então eu contesto essa má administração. O modus operandi do capitalismo é para que a administração de um país sirva para a acumulação do capital por parte da burguesia. Isso está acontecendo. Então isso para mim não é má administração. A gente tem que superar essa lógica. Gente, socialista, comunista,
que estuda, que está contestando, está mostrando a todo momento as contradições antagônicas do capitalismo, as contradições insuperáveis do modo de produção capitalista, a gente não quer destruir o capitalismo e começar do zero, não. A gente quer pegar as coisas boas, as poucas coisas boas que tem no capitalismo e pegar o resto tudo e superar, passar de fase. A gente não quer destruir, a gente quer superar. A palavra da ordem é superação. A gente precisa superar essa forma de enxergar a vida, a gente precisa superar esse modelo de sociabilidade baseado na mercadoria. A gente precisa urgentemente parar de mercantilizar a água, mercantilizar a floresta, mercantilizar a natureza, nosso corpo, nossos sonhos, nossos desejos. A gente precisa parar. E aí quando ele fala que os países são mal administrados, também contesto. A culpa das pessoas que não têm não deve cair sobre as pessoas que têm simplesmente por uma ideia. Então, estuda um pouco mais sobre a assim chamada acumulação primitiva. Vai lá ler, se eu não me engano, tá nos Grundrisse. Os Grundrisse é um livro, né, de rascunho. Grundrisse, se eu não me engano, é rascunho ou pano de fundo em alemão, que o Marx vai escrever antes de escrever o Capital. E aí ele vai lá falar sobre a assim chamada acumulação primitiva. Como que a classe burguesa, que já existia há alguns séculos, ela conseguiu acumular capital e poder para conseguir fazer as suas revoluções ali entre os séculos 17 e 19, tomar o poder dos Estados-nações e conseguir, assim, se perpetuar no poder a partir da expropriação de outros povos, da expoliação da riqueza de outros lugares e a implementação, assim, subsequente do capitalismo, como modus operandi daquela sociedade. É isso. Acho que tá respondido aí, Douglinhas. Tamo juntão. Um beijo no coração de vocês. Guerra aos senhores e paz entre nós. Venceremos.